Recording. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você recebeu uma comunicação diferente hoje e veio aqui para assistir mais um bate-papo Mayhem, mas hoje vai ser um pouco diferente, a gente está inaugurando um formato novo para testar, né? Se flopar, a gente finge que nunca aconteceu, mas se der certo, parece uma boa ideia e eu acho que vai dar certo. Né? Que a ideia é a seguinte, cada episódio especial desses, a gente vai convidar umas pessoas e o pessoal do Mayhem vai escolher um tema e aí a gente vai bater papo e passar em mais causos e dar dicas, né? Da galera que já está trilhando esse caminho, né? E o primeiro assunto que a gente escolheu foi falar de diários mágicos, né? Então, porque a gente sempre incentiva a galera e fala assim, porra, você precisa fazer um diário, né? Tem os diários do Crowley, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, e todos os grandes magos, eles tinham esses diários, essas anotações, né? Mas por que alguém precisa fazer um diário, né? E para a gente conversar sobre isso, eu estou com 4 magos que manjam do assunto e vão contar um pouquinho de particularidades desse processo, né? Então eu estou aqui com o Thiago Tamussauskas, você deve conhecê-lo do Morte Súbita. A gente está com o Ulisses Massad, que ele estudou profundamente os diários mágicos de John Dee, que o cara conseguiu estruturar todo o enoquiano. Como é que você está, Ulisses? Tudo bom, Marcelo? Salve, galera! A gente está aqui com o Robson Belli também, que trabalhou com grimórios medievais, os diários medievais, e a vida dele inteira ele fez vários, inclusive ele tem até um protótipo de um diário para a pessoa preencher, e ele vai poder falar bastante desse assunto. Como é que você está, Robson? Direto do Japão, né? Bom dia para você. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. E o Rodrigo, que fez o diário do tarô, que também é uma coisa que a gente recomenda muito quando você está estudando o tarô, é fazer a vivência de arcano por arcano. E aí ele fez em cima do tarô de Tote, também vai falar um pouquinho com a gente. E aí, grande Rodrigo, beleza? Salve, pessoal. Beleza? Bom, então a gente pré-combinou, quem vai começar é o alquimista, né? Letra A, ordem alfabética. Então, grande Thiago, se puder contar um pouquinho da tua experiência com o diário mágico, fica à vontade. Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu queria falar, acho que cada um vai ter a sua experiência, né? Com certeza varia bastante de pessoa para pessoa. E é como você disse, é uma coisa que a gente aprende bem no comecinho, que você tem que fazer o registro, você tem que ter um diário mágico. E quando você está começando, isso é uma coisa que te empolga mesmo, porque é uma coisa que você coloca na prática e parece que você está realmente fazendo alguma coisa, né? Tipo, materializa aquilo que você está fazendo. Só que vai passando o tempo, é muito comum você ver as pessoas pararem de fazer o diário mágico. E vira uma coisa meio que nem... como se fosse protetor solar, sabe? Todo mundo sabe que tem que pôr, que tem que passar, que faz bem, mas nem todo mundo passa. Só quem é especialista, dermatologista, quem realmente cuida e quem realmente leva a sério começa a fazer. E assim, vantagens que eu acho bacana de você ter no seu diário. Primeira coisa, não sei se a gente vai falar também de diário dos sonhos, porque para mim é uma coisa meio que uma coisa tem a ver com a outra, né? Eu sempre fiz as duas juntas. E qual que é a diferença de um diário para um diário mágico? Eu acho que está na segunda palavra. Enquanto o primeiro diário é aquele lá que você só registra o que aconteceu na sua vida, e o magista vai eu fiz esse ritual, sonhei com isso, vi essa sincronicidade, fiz uma projeção, você não vai só registrar, mas eu acho que a palavra mágica é importante porque ela coloca uma questão de intenção, sabe? De você fazer de forma proativa uma transformação. Então, aí tem duas vantagens. Primeiro que você vai ter um histórico, você vai saber como era a sua cabeça quando você começou, você vai poder voltar lá atrás e ver como é que você era, o que você mudou, como é que você evoluiu. Mas também tem a questão de você usar o diário ativamente. Você colocar suas intenções nele já uma forma de você concretizar alguma coisa. Tem umas pesquisas aí que mostram que só o fato de você colocar um plano num papel já aumenta a chance dele se realizar. Tem alguma coisa aí no meio desse fato de colocar no papel que é por si só mágico. Então, esses dois aspectos eu acho interessante. Fala aí, Rodrigão. Me interrompe. Assim, desculpa te interromper. O diário é uma ferramenta da psicologia. Assim,
ele é um gênero literário e ele também é uma ferramenta da psicologia para você tratar o paciente. Assim, eu não sou psicólogo, mas é um pouco que eu estudei. Você, quando pede para o seu paciente, o psicólogo pede para o paciente fazer um diário, é para ele fazer uma análise do que do que ele está vivendo, para daqui a uns 5, 6 anos ele revisitar isso tudo. O diário mágico, ele vai além disso. Era só para complementar o que você está falando. Pode eu continuar. concordo, exatamente o que eu acho. Eu acho que o diário mágico ele não é só um registro, né? Não é um registro do que aconteceu, mas é aquilo que você quer que aconteça também. Eu acho essa parte importante. Eu trouxe aqui o meu primeiro diário mágico, dos anos 90. Se você for ver, ele era bem organizadinho, cheio de detalhezinhos. Ô, Marcelo, dá para compartilhar minha tela? Sim. Queria mostrar uma coisa para vocês, como é que é o meu diário mágico hoje. Vai lá. Olha, deixa eu ver aqui. Screen, né? Pelo jeito é digital, né? Mas Antes de mostrar, deixa eu só o contar meu porque... também é digital, o de hoje. Aqueles antigões que a gente ficava escrevendo e tal. Eu tenho um pequenininho, que eu uso de caderno, que fica do lado da cama, que é meio que o diário de sonhos e de registro, que é uma coisa só, que eu falei. Sim. Que o Thiago falou. E eu marco o que aconteceu de mais importante. Só que durante o dia, o que eu tenho? Eu tenho um diário no Telegram. Isso. O meu foi assim, eu passei para o digital por causa do Diário dos Sonhos. Porque assim, eu já tenho o garrancho, minha letra é horrível. Filho de médico e tal, eu escrevo muito mal. Agora, escrever quando você acabou de acordar é pior ainda. Você vê aqueles... Ele deploy excelência, eu não entendi o que era. Então, eu comecei a digitar no celular. Só que daí, no celular, pelo menos para mim no começo, você tinha que abrir o aplicativo, chegar no documento, tal. Nisso você já perdia um pouquinho do que você tinha sonhado. Então, o que eu fiz? Eu criei, sabe aquele Google Form, que você cria pesquisa, esse tipo de coisa? Eu criei um Google Form só para mim, com um único campo, que é a descrição, e esse Google Form tem um atalho no meu celular como um iconezinho. Então, eu acordo, eu entro nele, já tenho o formulário, eu escrevo lá o que eu sonhei e pá, manda para uma planilha. E aí, o bacana é que tem algumas vantagens nessa planilha. Deixa eu mostrar ela para vocês. É rapidão, porque eu acho que vocês podem se interessar. Estão vendo, né? Sim. Ó, esse aqui é o meu diário atual. Ele tem 2 abinhas, uma para a noite e uma para o dia. A da noite, o que eu escrevo lá no formulário, ele já vem aqui, ele já preenche essa descrição aqui e coloca o automático horário. Uhum. E aí, depois eu criei umas formulinhas malucas aqui para ele calcular qual era o signo e qual era a lua da vez. Eu acho isso importante. Acho que isso é uma coisa que a gente acaba fazendo quando faz o diário, que é você registrar não só como foi o que você fez, mas como estava o ambiente na hora. Tipo, estava chovendo forte, estava muito calor, você estava meio doente, teve alguma coisa que aconteceu especial no dia. E eu acho que esse tipo de coisa influencia. E para mim, o que eu percebo que mais influencia não é nem o signo, mas é a fase da lua. Isso aqui, para mim, mexe muito com, não só com o registro de sonhos, mas com uma prática mágica mesmo. Você tem como compartilhar essa fórmula para a gente? Tem, eu posso mesmo criar fazer? uma. Eu vou mandar depois eu vou dar uma apagada aqui geral, porque tem umas coisas meio pessoal demais, e compartilho para vocês usarem. Aí aqui, ó, essas 2 coisas são legais. Eu coloquei um atalhozinho aqui para fazer mapa astral rapidinho, se eu precisar de algum detalhe do dia, de como é que ele estava. Não é nada automático, é só um link mesmo. E esse aqui é um site que cria nuvem de tags. Sabe aquelas nuvem de palavras que, conforme tem o peso de uma palavra, ela cresce? Uma vez por mês, eu pego essa parte aqui da descrição e crio uma nuvem de palavras com ela. Então, eu tenho, se eu sonhar muito, por exemplo, com alguém que eu conheço, o nome da pessoa vai ficar grande. Então, eu tenho como se fosse uma foto do meu inconsciente uma vez por mês. Isso aí me dá um guia assim, de onde é que eu tenho que ir, o que eu tenho que explorar mais. A palavra que repetir mais aqui nas descrições é o que vai saltar na nuvem de tags. Então, é uma coisa muito fácil de fazer. Tem o linkzinho aqui e você tem umas revelações muito interessantes. E aí, depois que eu fiz isso aqui, eu comecei a usar também para fazer o registro da prática diária mesmo. Aí aqui já é mais pessoal, não sei se vai se aplicar para todo mundo, mas tem uma primeira parte de qual é a operação que foi feita, né? Um resumo, aqui é só um ritualzinho do pentagrama.
Aí aqui é uma nomenclatura que eu uso dos metais da alquimia. Então, se for uma coisa intelectual é de ferro, se for uma coisa mais de meditação é prata, se for mais religiosa é ouro, se for uma coisa mais de saúde é chumbo, esse tipo de coisa. Aí o tempo que gastei, a data, que já é automática, né? Ele vai no coisinho do Google mesmo. Aqui aquelas mesmas duas fórmulas. E aqui eu acho que é o coração do diário mágico, que assim, eu classifico se foi interessante, se não foi o resultado. É mais uma autoavaliação mesmo do que do resultado do trabalho. Uma notinha de alguma observação que não se aplica nos campos fixos, né, que eu posso querer anotar, e alguma sugestão de melhoria para o futuro. Acho essas duas partes importantes, porque é aí que você vai melhorando a sua prática diária. E outra coisa interessante é que, por ser digital, ele acaba tendo busca, né? Então, teve um caso, por exemplo, recente até. Eu estava fazendo eu chamo de uma meditação, e aí me veio na cabeça uma imagem assim de um campo de uma plantação assim de colheita, e no fundo umas fortalezas, aquelas fortalezas europeias antigas, né? Tá, anotei aqui, na parte lá do sonho. Aí, o que aconteceu? Eu estava fazendo um trabalho para a próxima versão do Princípio Alquímica, e eu cheguei no Liber Mutus, que é um livro de alquimia que só tem imagens, né? E uma dessas imagens era exatamente o que eu tinha visto durante a meditação um dia antes. Então, como você tem busca, você sabe, pô, que dia que foi isso? Aí você vai lá, busca Fortaleza, você acha no dia que foi. Então, fica mais fácil de você fazer relação e procurar, né? Porque é um saco também você procurar em caderno, é meio difícil conforme vai crescendo o volume. Então, é isso. Então, você vê, o meu era deixa eu tirar aqui. Era um caderninho de colégio, basicamente era resumo das monografias da Mork, e hoje em dia já é uma coisa completamente diferente e personalizada. Então, acho que assim, cada um vai acabando achando o seu modelo, aquilo que mais agrada e que atende a cada pessoa, né? Acho que esse que eu queria passar inicialmente é isso daí. Isso Marcelo, pela modernidade, né? Eu ia chamar depois, o Ulisses agora que ele vai pegar como é que era feito em 1500 a parada. eu acho que depois dessa apresentação toda do Thiago aí, você fecha a live e a gente vai tomar cerveja, cara. Porque acabou. Boa. Uma coisa que a gente mostrar de técnica aqui não tem mais graça, pô. Já foi, cara. Tô até com vergonha de falar. Não, imagina. Não, mas show de bola, cara. Pô, sensacional. Ele resumiu grande parte dos meus tópicos. Muito bacana. Porque a gente vai acabando descobrindo as mesmas coisas, né? Porque tá tendo agora o financiamento do Equinox, é aquela questão, é a meta como é que é? A meta da religião e o método da ciência. E o diário mágico é um diário de observação de si próprio. Então a gente acaba chegando nas mesmas coisas, nas mesmas conclusões. Ele só foi mais pro presente, né? Sim. É que nem aquela mulher que observava gorila e que ficava junto deles e ia anotando as coisas para fazer documentário do National Geographic. Só que no caso você é a mulher e você é o gorila também. Vai falar com os dois. Maravilhoso. Ô, Ulisses, me conta pra gente como é que era, como é que foi estudar o diário de um cara como o Jim. Deixa eu só falar mais uma coisa que eu acho que o Ulisses falou que não tem o que dizer, mas eu discordo profundamente dele, porque esse trabalho histórico que ele faz é fenomenal. Porque é graças ao diário dos que vieram antes de nós que a gente sabe tudo que a gente sabe hoje. Então, tem gente que tem medo de fazer diário, né? Se vão pegar o que eu anotei, vão usar contra mim. Mas é uma oferta que você faz também para sua contribuição para quem vem depois. Depois que você morrer, pode ser, mas é uma contribuição. Do mesmo jeito, muito do que a gente tem no livro do Crowley, né, do Equinox, são os diários dele, dos rituais. Enfim, sai na forma... Eu tenho uns diários que eu mandei numa época que eu fiz em formato de romance. Um dia talvez eu publique, é coisa de 10, 15 anos atrás, então vou dar uma romanceada lá e vai ser um livro de RPG, sai daí. O Princípio Alquímica, ele nasceu daí, nasceu do diário também. E o diário é uma fonte de pesquisa primária, né? Para as próximas gerações. E aqui no Brasil a gente não valoriza isso. Você tem trabalhos muito bons feitos em cima dos diários de outras pessoas.
As pessoas deviam fazer mais os diários, refletir sobre as coisas, porque é aí que você vai pesquisar o que estava passando na cabeça de uma pessoa 500 anos atrás. O próprio sistema enoquiano todo é pautado nos diários do Di, praticamente. Não sei quem que falou, um livro que eu li... Ah, tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Muito bom. Filosofia pelo Fogo. Fala de hermetismo, de alquimia e tal. E uma das coisas que ele fala, assim, é que a impressão que dá é que só existiu, no ocultismo todo, só existe um livro, que é o livro que o Hermes passou para os discípulos deles. E os livros que vieram depois é a explicação desse primeiro livro, e um livro explica o outro. Então é como se fosse uma corrente do que você recebeu e do que você vai passar adiante. Bom, falando lá do John Dee, né? O Dee, ele tinha uma forma interessante de fazer o diário, que eu achei bacana, assim, quando eu comecei a estudar, né? O diário dele era diferente, por exemplo, do que eu já vi, alguns diários, acho que era do Crowley, que ele anotava tudo o que acontecia de manhã, de tarde, de noite, né? Aquela sequência, o que comeu, os detalhes todos, né? O do Dee não era bem assim. O Dee, ele registrava as experiências dele angélicas e ele colocava, assim, coisas do dia a dia que, por exemplo, quando alguém procurava ele, alguma pessoa importante que fazia parte do relacionamento dele, então ele anotava, fulano apareceu, trouxe alguma informação, alguma coisa toda. Então, o bacana do diário dele é que você tem todo esse relato dos rituais e você sabe o que estava acontecendo na época. Então, tinha o contato dele, por exemplo, com aqueles assessores da rainha, né, Elizabeth. Então, ele falava que ele encontrava com a pessoa, o que foi discutido, alguma coisa assim. Mas ele não é um diário sequencial todos os dias, assim. Tinha um registro hoje, às vezes tinha 2, 3 registros no mesmo dia, né? Às vezes ele pegava para fazer prática, ele fazia prática de manhã, à tarde, entrava uma de madrugada, ou ele interrompia por um jantar, alguma coisa, e depois ele colocava após o jantar, né? Você tinha esses registros todos. Era que nem o Drácula do Bram Stoker, que é um diário que, de repente, pula uma semana, pula um mês, e você vai ver o que aconteceu depois. Isso. Teve períodos de distância maior entre um registro e outro, né? Teve uma época que ele viajava, então, nas viagens dele, tinha pouco registro, e, de repente, entrava numa semana que tinham vários, assim, na sequência. E o que eu acho mais legal do diário dele, isso é um negócio que eu comecei a fazer também com algumas coisas. Ele pegava partes do diário, uma coleção de folhas, e dava nome de livros para aquilo ali. Ele dava um título. Então, o diário do John Dee é um conjunto de mais ou menos 26, se eu não me engano, livros. Que ele começou com o nome, por exemplo, Liber Primus, o primeiro diário, Liber Secundus, e aí foi indo, e de repente ele vai colocando outros nomes, né? Mais ou menos voltado com a ideia do que estava acontecendo na época. Então, os primeiros livros do diário dele chamam Mysteriorum Liber Primus, Mysteriorum Liber Secundus. Depois entra numa fase de livros santos e depois livros místicos. Isso é bem bacana. E ele fazia também, por exemplo, quando ele chegava à conclusão de determinados temas dentro do diário, ele transformava aquilo num livro à parte. Por exemplo, os primeiros 5 livros ele registrou aquela parte que era chamado da Heptarquia Mística. E tem um livro dele, que faz parte dos diários, que é, por exemplo, como se fosse um grimório básico de como trabalhar com aqueles anjos da Heptarquia. Que aí ele repetiu informações do diário, colocando nesse novo livro, e aí só com nomes dos anjos, algo mais prático, aquilo que você pega já pronto, dá uma folhada, como se fosse um sistema pronto, fechadinho ali. Ele tinha bastante desses registros. E essa separação ele fez a posteriori ou tipo, ele fez sequencial? Tipo, terminou aqui essa fase da minha vida, vou dar esse nome, e vou começar outra. Ou ele viu depois tudo e organizou? Não, ele organizava no final. Então, por exemplo, o primeiro livro, que é o Liber Primus, começa ali na primeira prática dele, né, que era até com o vidente com Barnabá Saul, e aí ele começa a registrar. Aí, quando chega no processo que ele entra em contato com os anjos, e os anjos entregam para ele o anel, que foi o primeiro objeto, que era o anel pele, né, aquele anel de Salomão, ali ele interrompe e transforma no diário e põe o nome de Liber Primus. Então, no próximo diário, é o sigilo Dei. Né? Então, à medida que ele ia recebendo alguma coisa, que ele via que aquilo ali fechava um assunto, ele encerrava aquilo e transformava no diário. Era um grau iniciático que ele organizava.
que ele organizava. E agora tem aquelas coisas que eu quero morrer, né, cara, que ele não pôs. Por exemplo, esse livro da Epitarquia Mística, se eu não me engano é esse, ele não pôs data. Então tem alguns livros dele que você não tem a data. Por exemplo, ele tem aquele outro livro onde ele descreve os éteres, que acho que é o Liber Sciente. Ah, não, aquele lá tem. Aquele lá tem. Tem alguns livros desse que ele forma como se fosse um grimório, que ele não põe a data que ele recebeu. Então, eu estou escrevendo o livro, eu estou tentando catalogar todas as experiências dele todos os dias. Mas está dando um trampo animal, porque você chega num negócio desse daí, você não sabe exatamente onde ele foi. Então você fala, ó, eu imagino que aconteceu nesse período, porque você não tem o registro da data. É difícil, né? Você está tentando formular uma linha do tempo através dos diários do Di? Eu estou registrando, tem um capítulo do livro, que esse vai dar mais trabalho, que eu estou fazendo um resumo de todas as experiências dele. Ação por ação. Ação número 1. Ali um resumo do que aconteceu. Ação número 2. E estou indo. Até dei uma parada, cara, que esse é cansativo demais, cara. Eu falei, vou deixar isso para o final. Falei, deixa eu escrever outra coisa mais gostosa, porque está dando muito trabalho isso aí. E deixa eu perguntar, você está colocando essa experiência no seu diário? De fazer o diário? Putz, cara, você sabe que não, cara, mas sabe que é uma boa ideia? Isso daí é que você está escrevendo tanto que você fala, putz, mas assim, daqui a pouco a gente vai falar, o Rodrigo vai falar da experiência do tarô, que quando você faz o diário, o exercício do tarô, ele te influencia. Então, com certeza, trabalhar no diário do Di vai te influenciar de algum jeito. Isso é um negócio que acontece, cara, porque você começa a mexer com o material, rapaz, você entra naquele negócio ali, você fica o dia inteiro com aquilo. Normalmente, os sábados é o dia que eu estou escrevendo mais, né? O dia que eu tenho livre, eu pego de manhã e fico o dia inteiro escrevendo. Cara, você fica o dia inteiro dentro daquele mundo ali, né? Tentando fazer as traduções, lendo, relendo, né? Porque eu li o diário todo uma vez, de ponta a ponta. Mas você perde muita coisa, assim, na primeira leitura você não capta tanta coisa, né? Agora não, eu estou pegando capítulo por capítulo para escrever e estou lendo, traduzindo e indo, né, para conseguir compreender tudo e redigindo. Então está sendo uma experiência bem bacana também. Isso é fantástico. E para anjo é assim, e para demônio, como é que funciona, Robson? Bom, como minha magia é muito pautada em astrologia também, horários astrológicos, a gente começa colocando como base o dia planetário, o mapa astral do dia é muito útil, né, do dia e da hora que está sendo realizado o ritual, para entender as influências até que estão presentes no ritual. Isso é uma coisa que eu faço antes do ritual, eu olho o mapa astral do momento, eu faço astrologia horária do momento que eu vou estar realizando o ritual, e eu faço as anotações, como o tempo, se está chuvoso, claro, isso é fundamental para nós também, dia, hora planetária, o horário comum, fase da lua, porque também é importante. Por exemplo, na magia de Salomão, só se pode realizar magias em determinados dias específicos, como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Depois disso, parou. Nenhum outro dia é aproveitável, segundo o Grimório. Então, a gente tem que fazer algumas anotações. Eu faço uma jogada de tarô sempre antes de realizar um ritual, pedindo algum conselho sobre. Então, no meu diário, ele é semi-digital, vamos dizer assim, ele existe no mundo digital, mas ele vem para o físico e vira um diário, um fichário. Esse diário você pode ser clérigo, guerreiro, ladino. É similar realmente a uma ficha de RPG. E grande parte foi inspiração nisso mesmo. Porque jogo RPG desde criancinha, grande fã dos trabalhos do Del Débio também nessa área. E foi algo que eu falei, como eu vou catalogar isso? Como eu vou me organizar com isso? Os diários do meu pai e do meu avô eram um caos. Um caos. Eles anotavam o dia, às vezes anotavam a hora e metiam o pau a escrever e era isso. Ô, Robson, deixa eu fazer uma pergunta.
Você falou dessa parte astrológica, você usa algum aplicativo, alguma coisa para calcular, ou você faz na unha lá o cálculo para saber lua, aquelas coisas todas? Como é que você trata essa parte? Olha, nessa hora eu sou bem moderninho. Eu abro um programa, como posso dizer, profissional de astrologia, né, configurado segundo o que eu preciso, e abre já o mapa do momento atual na minha cara. Eu só clico no aplicativo, ele abre na minha tela o mapa astral, e a partir dali eu já posso, né, começar a analisar a partir disso. Como a minha Goécia, ela trabalha de maneira fundamentalmente astrológica, que eu já comentei na minha entrevista até, que eu olhei o Grimório e falei, tá tudo errado isso aqui, refiz os cálculos todos astrológicos, então não é necessariamente o que está no Lemegeton ou no Goethe Dr. Ruth, não é aquilo. Eu tenho meus próprios parâmetros através dos meus cálculos e eu utilizo isso. Por exemplo, vai ter reis que vão estar em Marte e aí as pessoas falam, mas pera, Marte não é rei é Sol. Isso, o ranking do demônio, para mim, não importa referente ao planeta. O que importa é realmente a posição astrológica dele. E aí eu faço essas anotações astrológicas, principalmente. Inclusive, minha interpretação dos poderes dos daimons também tem a ver com a posição astrológica dele. Então, tudo ali vai estar focado, tanto na astrologia quanto no tarô. Algumas coisas de alquimia no meio. Eu não vou comentar muito aqui, vou deixar a parte da alquimia para o nosso amigo alquimista. Mas quando a gente fala de demônio, a gente está falando de astrologia, basicamente. Desde o Testamento de Salomão lá atrás, até hoje, isso não muda. Você já faz, então, um diário já pensando em transformar ele numa espécie de livro didático para você mesmo? Não. É mais como um auto-feedback. Por exemplo, faço um ritual com um demônio em determinada influência astrológica. Foi legal? Deu certo? Não, não foi legal. Por quê? Vai tentar entender astrologicamente o porquê. Deu certo. Ótimo. O que pode ter contribuído? X e X. Acho que essa é a base, né? Acho que você falou a essência, assim. O que aconteceu podia ser melhor, podia ser pior, e aí vai afinando a... Exato. Ele falou um negócio interessante que a gente tem feito, eu fiz com a Pri esse ano, porque a gente fez, acho que a primeira vez na pandemia, o curso de Revolução, né? Revolução Solar, que você pega, calcula o teu mapa, e aí você pega todas as efemérides do ano e tal, né? E a gente usa, pelo menos nos últimos 2 anos, e eu vou fazer para o ano que vem, porque ficou genial, para mim funcionou muito, foi quando a gente faz a Revolução Solar, a gente compra aquelas agendas sem as datas, que você pode ir anotando. Então, você faz a Revolução Solar, faz no Excel, já vê os dias onde você vai ter conjunção, e em vez de marcar no Excel, né, que a gente mostrou na aula, depois a Pri passou tudo para o diário. Então, ela senta a bunda, você vai um dia para fazer isso, né? Mas aí você vai olhar lá, tipo, eu tenho Sol em 15 de Virgem. Aí a gente vai olhar todo o Sol. Então, toda vez que ele estiver chegando em 15 graus, ele está fazendo um ângulo. Então, eu marco lá trígono, tal. Então, você já marca um horóscopo na agenda. Então, é como se fosse um diário mágico e uma agenda mágica. Legal. Ele já vê passado e futuro. E nisso a Pri foi muito melhor que eu, porque eu estava dando aula e ela foi anotando e fazendo a parada, né? E funciona. Porque depois ela pega todos os dias mais importantes e marca no diário. Então, antes dela já fazer o ritual, ela já tem a data da Revolução Solar que está propícia. Tipo, agora eu vou entrar numa semana Júpiter, que o Júpiter vai ficar aqui em conjunção com o meu Sol por 2 semanas, ali, 1 semana. Ela então, já facilita o ritual, né? Com uma coisa bem estruturada. Né? Mas é que a Pri é foda, né? Eu sou um Zezinho. Ela planeja a parada, né? Então, ela já olha no dela, como ela já fez isso pro ano inteiro, ela já sabe os melhores, então ela vira, olha, aqui eu vou fazer essas experiências.
E aí ela faz a experiência lá atrás. A gente tem uma sala aqui do que é só para isso. Então isso facilita, né? Uma mistura do que o Thiago faz do dia a dia, só que ela já meio que, ao invés de fazer o mapa do dia da experiência, ela, pela revolução solar, ela já tem os dias que são mais propícios. Então ela ajusta os rituais para o dia astrológico que vai ser melhor para ela. E aí eu comecei a fazer também, assim, mas o dela fica muito mais bonitinho, porque ela faz com as canetinhas, com os bagulhos. Então, eu pedi para ela participar, mas ela ficou com vergonha. Depois eu vou pedir para ela gravar alguma coisa disso daí explicando. Mas a ideia é essa, que quando você associa aquelas canetinhas às cores e tal, então o amarelo já é o Sol, o laranja é o Mercúrio, o verde é o Vênus. Não é nem muito diferente do que vocês já estão acostumados nas cores. E aí Diário de menina, né? Diário de menina. E aí o dela tem as cores já pintadas do lado. Então, para ela, fica muito rápido. Ela fala, pô, essa semana eu já vou estar emocionalmente... Taranã. E ok, né? Ela é mulher também, ela tem lá os diários de menstruação, as coisas de mulher. Então, puta, funciona pra caralho pra ela, nesse ponto de fazer tanto que o Robson faz quanto que o Thiago faz. Né? Então, Legal. Basicamente uma agenda mística, vamos dizer assim. Aliás, um calendário, para o pessoal que não tem diário mágico nenhum, uma boa ideia mínima que a pessoa pode ter é comprar um daqueles calendários grandões e no final do dia você coloca lá um sorriso ou uma carinha triste para ver como é que você foi e tenta ser melhor no dia seguinte. Isso já é um mini diário mágico já. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por exemplo, você tem essa questão de lua, de dias que são melhores para fazer as práticas, né? Agora, pense o seguinte, você tem um dia que você foi para o trabalho, foi aquele dia super tranquilo, super harmonioso, mas não caiu num dia legal com relação à lua, com relação ao calendário solar, alguma coisa assim. E você tem um outro dia, que é aquele dia que era o dia perfeito para a prática, mas o teu dia foi um inferno. Você foi lá, cliente reclamou, briga com o sócio, aquelas coisas todas, o chefe deu o esporro em você, aquela coisa toda. E aí você faz uma prática nesses dias. Vocês percebem, assim, qual dia para vocês que é melhor, mesmo nesses dois cenários, de ter uma prática com sucesso? Dá para perceber, eu estou assim, meio isolado do mundo externo, desde 2020. Eu vou daqui para a editora, da editora para cá, então eu não estou tendo contato com energia de fora que não seja virtual. Então, para mim, principalmente esse ano de pandemia, foi muito forte a influência energética dos dias. Então, o dia que tá bom, tá bom, mas a gente faz um projeto, faz um lançamento, faz um livro, faz alguma coisa, o negócio rende. E os dias que estão ruins, eu vou fazer outra coisa. Então, eu não sei se deu problema ou não. Porque meio que como já está planejado, eu me antecipo, então eu não tenho como saber. Mas tem funcionado. Seria interessante ver isso em uma galera. Teve o pessoal que fez o curso de Revolução, eles fizeram, né? E esse ano era meio tenso, porque você ia estar com Saturno retrógrado, depois Urano ia estar. Então as coisas do coletivo estão tudo bem bagunçadas ainda, né? Ulisses, eu acho que eu não entendi bem a sua pergunta. Vamos lá. Imagina que você tem um dia de prática, por exemplo, que as condições astrológicas estão perfeitas para você fazer uma prática num determinado dia específico. Uhum. Só que naquele dia você teve um dia infernal. Você teve aquele dia que foi assim totalmente te tirou do sério. Entendi. E aí você fazia a prática naquele dia. E aí num outro dia que não tinha condições astrológicas nenhuma, assim, como o Robson falou, né, nas clavículas. A partir do dia 16, é isso, Robson? Que não se, dia não 14. A partir do dia 14. A partir do dia 14, não se faz prática. Mas aí você vai lá, você tem aquele dia super tranquilo, super espiritualizado, né, bem concentrado ali. Aí você resolve fazer a prática. Vocês já fizeram alguma dessas experiências? O que eu percebo, particularmente, é que a minha condição mental ela é soberana, sabe? Tipo, se eu tô num dia bom, vai ser bom mesmo. Não importa muito a coisa externa. Não que não importa, mas deve que se sobrepõe. Isso dá para observar. Eu acho que se você tá bem, você consegue superar um mau dia. Não sei se é isso que você perguntou. Não, exatamente isso.
Sobre isso, eu vou dar minha opinião agora. Se eu tive um dia infernal numa condição astrológica perfeita, então ou eu não estou corretamente conectado, preciso me realinhar através de um ritual do pilar do meio, faço um banimento, ritual do meio, me estabilizo e vou para a prática. Rola legal? Na maior parte do tempo, sim. Eu consigo estabilizar a questão, eu me estabilizo mentalmente e vou para a prática. Quando não dá legal, eu percebo que eu falhei em algum ponto na minha pré-ritualística. Então, normalmente, quando eu tenho um dia infernal, na condição astrológica perfeita, eu faço isso como um meio de sanar essa inconveniência, vamos dizer assim. E Ulisses, tem que lembrar que também não é um dia só, né? Ele é bem, eu brinco no grupo e falo assim que é uma coisa que é quase uma matemática, né? Então, um exemplo fácil para quem está escutando a gente. Vamos supor o Sol, né? A base do mapa, quando você começa a ver o ano, é o seu aniversário, porque é o Sol com o Sol em conjunção. Então, aquele é o dia mais importante, o horário mais importante, é o ritual mais importante do ano. E ele é um ponto. Só que aí que tá, vamos supor que é 1 grau por dia. Estou arredondando aqui só para coxambrar para o pessoal ter uma ideia. Você vai ter aquele ponto, você vai ter um dia para frente, um dia para trás, ainda está naquele 1 grau. Sim. Depois ele ainda vai ter uma influência mais mediana. Então, mais 2 dias para frente e para trás formam um médio. E aí, mais ou menos 5 dias para frente e para trás, ele já começa a ter uma influência. Então, se você já começou a estar num pico de sorte, e aí deu umas ziquezira, você já pega e fala, pô, peraí, aí você já faz o ritual que o Robson falou. Sim. Você já alinha e já entra em sintonia, e aí só vem a alegria. E os planetas mais lentos, tipo pega Júpiter, por exemplo, que é o que você vê para fazer os rituais de prosperidade, para a coisa acontecer, é 1 semana. Então, o negócio ele caminha assim, num crescendo. Você vai preparando o ritual e pum! E depois você colhe. Então, não é um negócio que, tipo, hoje que é o dia do Júpiter. Não. Você marcou lá na agenda que esse é o dia, mas é o dia máximo. Mas ele ainda vai uma curva de sino que o negócio está começando. Então, você já faz um preparativo no primeiro dia, na hora que você vem e fala, agora está entrando nos 5%. Eu uso 5 graus para fazer isso. Aí você já está preparando, você já vai montando tudo até chegar no pico. Então você já está preparado, você meio que previne. E tem outra coisa também, que é a questão do retorno à média, né? Que é um negócio que a gente tem em estatísticas, que é assim, se você teve um dia muito ruim, se você conhece alguém que reclamou do dia para você, o dia foi péssimo, tal, e você fala, amanhã vai ser melhor, não é só para agradar a pessoa, realmente vai ser melhor, porque um dia muito ruim quer dizer que ele saiu da média do que é bom e do que é ruim. E o dia seguinte tende a voltar à média. Então, o dia seguinte geralmente é melhor mesmo. E em ritual a mesma coisa. Se tem um momento ruim, o próximo vai ser bom mesmo, justamente porque você percebeu que o outro estava ruim, você já mudou também. Tem um negócio que eu ia falar um negócio rapidinho. Tem um negócio que eu observei, por exemplo, com prática de projeção astral, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tive uma época de um período de muita insônia. Rapaz, isso para projeção astral era fantástico. Você fala assim, pô, você teve uma noite de sono ruim, mas para projeção era maravilhoso, porque você despertava de madrugada, passava um tempo ali, putz, acordado, pô, não consigo dormir, aquela coisa. Quando você começa a entrar na parte do sono depois, né, na hora que o sono começa a vir, você tem aquela condição de fazer seu corpo dormir sem perder a consciência. E eu fiz isso várias vezes, assim, de você estar deitado, você controlar, você fala, nossa, meu corpo vai dormir, aí você... Isso é interessante, a experiência de você fazer essa passagem, né? Porque você está com a mente, você está acordado, deitado, e, por exemplo, se você está passando um carro na rua, você consegue ouvir o barulho do carro passando, e aí teu corpo começa a dormir. Na hora que você faz a transição para o sono, o barulho do carro desaparece e você não ouve mais o carro. E aí você começa a ouvir o que está dentro da sua mente. Você ouve um chiado, né, naquele momento de passagem, e aí teu corpo dorme. Na hora que o teu corpo dorme, é só levantar e você já olha para a cama, teu corpo está ali. Cara. É sensacional. Aliás, não sei se vocês já passaram por isso, mas fazer ritual em projeção, vocês anotam no diário de sonho ou no diário de ritual?
Eu tenho para as duas coisas. Eu escrevo. Eu tenho um caderno de anotações, né? Então, essas experiências vai tudo para o mesmo caderno. E esse que a gente estava falando agora, a gente segue o padrão. Tá? Então, estou seguindo tal. E agora eu quero entrar no do Rodrigo, que é o seguinte. Você tem esse fluxo de energia astral que a gente segue e aproveita e tal. Só que é possível você forçar uma energia dentro dessa energia, que é justamente o trabalho que o Rodrigo fez, que é o das cartas de tarô. Né? Então ele vai descrever como é que funcionou e depois eu vou falar. Por exemplo, se você quiser fazer um experimento para forçar uma energia, você pode pegar uma carta de tarô e meditar nela todo dia na mesma carta uma semana. Você vai, não importa o que tiver fora, Júpiter, tal, lá, você vai pegar aquela energia, sei lá, vamos pegar um suicídio, você pegar a torre. Eu quero que a semana seja ruim, aí eu vou meditar no arcano da torre. Ou não, eu quero quebrar alguma coisa que precisa ser quebrada. E aí a gente põe aquilo no altar e essa energia se sobrepõe à energia normal. Então, primeiro, Rodrigo, a própria definição de magia, né, Marcelo? Bem, primeiro eu vou, assim, eu tô com 3 grandes magos aqui, 4, né, grandes magos, e eu sou o noob aqui nesse grupo. Então, vamos começar falando do que não deve ser feito. Você não deve pegar os seus registros e jogar fora, tá? Porque eu já fiz isso. E aí eu fiquei lá pensando, meu Deus, eu queria ver que eu tinha feito uma vez uma prática e eu fiz os registros no Reiki. Fiz 21 dias eu aplicando Reiki em mim, registrando tudo que eu estava sentindo no dia, como é que foi, sincronicidade. Peguei isso tudo um dia. Ah, que bobagem, joguei fora. Mais tarde eu fui lá e peguei, queria olhar, cadê? Então, primeira recomendação, não faça isso. Aí, o que o Marcelo estava falando, eu tinha feito o curso com ele e ele propôs isso. Aí eu falei com o pessoal, vamos fazer? Eu e a Rosa Braga, nós fizemos essa meditação nos arcanos maiores do Tarot de Tote. E eu já tinha feito a meditação do Rider-Waite. E fazer a meditação no arcano do Tarot de Tote é pauleira. O negócio, o buraco é mais embaixo. E, assim, o bom, para não jogar fora os diários, como eu tenho o costume de fazer, eu fiz no Telegram. No grupo do Telegram. Então, estou até com o Telegram aqui aberto. Se eu for compartilhar, vocês vão ter acesso. Assim, era para o grupo, para os alunos lá verem o que é o trabalho. O que é você chegar depois de um dia de trabalho cansativo, colocar a carta lá na frente, meditar e começar a sentir aquela energia. Então, como o Ulisses estava falando, às vezes eu tinha um dia ruim demais, aí você chegava e estava meditando sobre a estrela. Você saia até flanando. Outros dias o dia estava bom, você estava meditando sobre a torre, ou o diabo, ou alguma coisa assim, e aí a energia começa a cair. E, assim, ver os diários, os resultados, depois do final lá, quando eu fui pegar dia a dia, porque foi um arcano para cada dia, foi, assim, você vê muito bem o percurso que eu tive. E, assim, a intuição melhorou demais. Eu até pegar aqui o resultado que eu coloquei depois. Rodrigo, isso aí de você impor a sua energia no momento externo, eu acho que é parte da própria definição de magia, né? Porque você vai transmutar, você não vai ser só levado pelo vento, você vai ajustar a sua vela para levar o seu barco para onde você quiser. Exatamente. Aí, assim, eu não sei se o Marcelo vai colocar o pessoal nesse grupo de tarô de Tote do curso, mas o Telegram tem isso. Se você entra, você vê as postagens anteriores. Então, a pessoa vai ter acesso a esse diário que eu fiz e que a Rosa também fez. Os próximos que fizer. E eu recomendo demais. Recomendo muito. E se você tiver num dia ruim, você pega uma carta boa lá, pode ser do Rider-Waite, pode ser do Tarot de Tote, você pega, você medita.
e eu fazia o RMP, depois eu colocava no altar a carta, eu meditava sobre aquilo e eu anotava tudo que estava sentindo. Agora, uma coisa que eu deveria ter feito era como o Crowley, quando eu li depois o diário dele, que ele anotava tudo que estava correndo no dia. E se eu tivesse anotado antes, esse diário estaria mais completo. Eu teria registrado o que eu tinha passado no dia, a meditação, e depois o que aconteceu. Então, ficou um corte aí. Mas os magistas que vão vir no futuro, que vão estudar a biografia do Marcelo e tal, eles vão ter Big Data, eles vão saber como é que estava o dia na época, independente do que ele escrever. Com certeza. E agora então já está em Big Data, viu, Thiago? Aquela questão de nuvem ali, aquilo ali é verdade. Big Data na vida. Vou começar a gente Silva. tem um diário que também a Pri usa, eu não uso porque eu sou preguiçoso, mas às vezes ela escreve entradas no Facebook e que ela só posta para ela. Ah, sim. E aí, no dia seguinte, dá de 2, 3 anos atrás, aí ela vê as mensagens de como que estava. Então é meio que um diário fechado, né? Eu falei para ela que isso aí não é esse grupo que ela está compartilhando o diário com o Zuckerberg e tal. Vai começar a receber propaganda do Google nos sonhos. O Bruno está falando que o app chamado Daily O é fantástico. Não sei se alguém conhece. Daily ou não. É um aplicativo de diário? Do diário. Legal. É isso aí. Daily O. Depois eu vou caçar isso aí. Uma outra coisa que é parecida com o diário, mas eu percebo que está cada vez em menos uso, eu mesmo não tenho, é a questão do livro das sombras, né? Que é aquele lugar onde você tinha o seu livro de receitas de ritual. Hoje em dia é tão fácil você achar internet, PDF e tal, que é difícil a pessoa ter uma coletânea dos rituais que ela usa num lugar só. Eu ponho tudo no mesmo livro. Sim, o próprio Morte Súbita, ele surgiu assim. Em vez da gente ter um livro das sombras pessoal, a gente colocava num lugarzinho para o próprio pessoal do grupo ter acesso, e aí foi crescendo, hoje todo mundo tem acesso. Mas começou como uma espécie de livro das sombras. Mas eu acho interessante o pessoal que tem essa prática de ter o seu livro das sombras, sabe? É uma coisa que eu não tenho. Vocês fazem isso? Não, eu faço junto do... Vou falar, Robson. Eu comecei e parei, porque eu comecei a arrancar as páginas. Eu escrevia os rituais, aí quando eu já memorizava ele de tanto a praticar, eu pegava e arrancava, rasgava aquela página, jogava fora, porque já não prestava mais para aquele pedaço. Isso, Porque por que eu vou deixar um ritual ali que vai só estar me estorvando, vamos dizer assim, sendo que eu já decorei ele? Então, o livro das sombras, eu acredito que ele é um livro meio camaleão. Ele vai mudando com o tempo, conforme você vai adaptando suas práticas. E por isso que o site combina bem, né? Chegou num ponto onde eu olhava um ritual e falava, eu não quero mais fazer isso dessa maneira. Eu não concordo mais com isso dessa maneira. Eu quero mudar isso e isso. Era onde eu pegava a página, rasgava e jogava fora e abria uma nova página para aquela entrada. Lá no Morte Súbita a gente não apaga nada por uma questão de história mesmo, né? Mas é um cemitério de certezas. Você vai ver lá coisas que a gente praticava antes, tu pratica mais, ou coisa que só uma pessoa praticou. E é legal porque a gente não sabe que caminho as pessoas vão seguir, né? Elas não vão seguir exatamente o nosso caminho. Talvez o que não sirva para a gente sirva para alguma outra pessoa. O engraçado é que você falou que vocês deixam lá, eu corrijo tudo no meu. Não sei se é porque eu sou virginiano, mas no Teoria da Conspiração, se eu escrevesse alguma coisa e depois no futuro eu mudasse de ideia, eu voltava no texto antigo e refazia ele. Você está pagando fonte primária de pesquisa, Marcelo. A gente fazia assim, por exemplo, tem um ritual do pentagrama mesmo, que começou a praticar de um jeito X. E se vai fazer de outro jeito, a gente colocava um outro ritual do pentagrama com outro título, com a mudança que teve, para deixar a versão antiga lá. Agora, quando é um livro das sombras pessoal, acho que faz sentido você arrancar, porque é uma transformação sua, né? Ele vai se transformando. Eu uso uma pasta com envelope plástico. Aí eu coloco as folhas do jeito
da prática que eu vou fazer, uso ela um tempo, quando eu me enjoo daquela prática, eu simplesmente tiro aquela folha e ponho outra no lugar. É uma boa. Algumas vezes eu ponho por cima, então tem alguns sacos que tem umas 4 ou 5 folhas, assim, que eu vou só atualizando a versão nova, mas deixo lá. Deixa eu aproveitar o pessoal que está assistindo a gente do Mayhem, se vocês quiserem mandar as perguntas pelo chat, a gente responde. É que, como eu falei, esse aqui é o primeiro episódio, a gente até que funcionou bem. Pô. Tá. Funcionou. Eu vou fazer o papel de noob aqui, fazer umas perguntas, já que o povo não está fazendo aqui. A pessoa está começando agora. Qual a recomendação? Eu acho que Vai fazer que nem o Thiago falou. Acho que o sonho é a primeira coisa, cara. Eu acho muito importante esse aspecto onírico, assim. Ele dá muito insight interessante. Já é um começo para você treinar projeção. Pode servir para aguçar a sua intuição. Então, uma das coisas é anotar os sonhos todos os dias. E aí, você está começando, escolhe um ritual que provavelmente vai ser alguma versão do ritual do pentagrama, algum banimento. Pratica todo dia. Acho que isso é importante, porque se você praticar todo dia, você não vai ter os dias ruins vão ser mais difíceis, sabe? E anota como foi a sua experiência. Não precisa ter todos os cálculos, não precisa anotar a fase da lua ainda, não precisa dessas coisas todas. Mas se for uma coisa importante, anota também. Por exemplo, se é aniversário de alguém da sua casa, coloca lá também. Ou brigou com alguém, coloca lá. E aí vai anotando. E depois volta para ler. E aí você mesmo vai achar o seu caminho. Porque se a gente começar a falar muita coisa para a pessoa anotar, ela vai acabar não querendo fazer. Então tem que ser simples de começar e de manter. Ele é assim, esse método que a gente fez da Revolução Solar, você vai perder um dia, ou na verdade uma tarde, né? Porque, se eu não me engano, o Rodrigo fez o curso, a gente fez todo mundo junto lá no dia, né? Então, metade do curso eu ensinava a fazer, né? Os cálculos chato, tudo. E aí a segunda metade era cada um na sua casa e cada um fazendo o seu. E meio que, tipo, em grupo. E aí a galera ficou, sei lá, até X hora da noite, mas a gente já fez para o ano, então isso já facilitou bastante. Porque se o cara vai querer fazer na casa dele e tal, ele tem que começar, às vezes o cara não tem saco para isso. E aí já ficava pronto, né? E depois foi só passar limpo pro diário. Isso já é um head start bom. O engraçado do curso do Marcelo é que ele vai falando e cada um vai pegando o papel lá com o seu negócio e vai começando a fazer. Aí ele está lá falando um monte de coisa e você está olhando as suas revoluções, os seus negócios, essas coisas, vendo onde está cada coisa. É muito bom. Nossa, isso assim, todo mundo devia fazer. E para quem está estudando do tarô, vai fazer aquela parada que eu também acho legal, que é você fazer no começo de uma semana, uma vez por semana no começo, tirar uma mesa ali, uma cruz celta e ver como é que foi. E aí na próxima semana faz outra cruz celta, e depois outra, e depois outra. E aí você olha para trás e você vai vendo essa energia nas cartas e se movimentando, né? Ao longo da... Eu já recomendo, nessa prática que você está sugerindo, a pessoa abre a cruz celta, escreve o que saiu e anota ao longo da semana o que aconteceu. Isso. Para ver a sincronicidade. Só respondendo a pergunta aqui da Darcy, ela perguntou assim, falou que os registros delas de sonhos são bem detalhados, né? Ela anota som, gosto, local, tudo bem detalhadinho. E se a gente faz isso detalhado ou sucinto? Vou falar, minha experiência é a seguinte, no começo, para quem vai estar começando, não vai ter muito o que a pessoa anotar, porque ela provavelmente não vai lembrar muito bem do que aconteceu. Só que conforme você vai anotando, chega uma hora que é absurdo. Se você começar a acordar e escrever detalhadamente tudo, vai chegar na hora do almoço e você ainda vai estar anotando. Então, pelo menos eu, assim, no começo eu anotava tudo, mas aí chegou um ponto que, por termos de praticidade mesmo, eu anotei só aquilo que me impactou mais. Mas eu acho que no começo é importante você pôr o máximo possível para resgatar o máximo possível. Porque quanto mais você colocar no caderno no começo, o caderno vira uma ferramenta mágica. Então, primeiro é um caderno, mas conforme você já foca e fala, eu tenho que anotar no caderno assim que eu acordar, né? Você já deixa do lado com a... Aí você já acorda e anota, acorda e anota, acorda e anota. Com o tempo, aquele caderno vira uma âncora. E já aconteceu com você, com certeza já aconteceu, você acordar, anotar, e aí acordar de verdade e ter que anotar de novo?
Já aconteceu mais uma Nossa, que vez. raiva. Aí você tem que anotar que anotou e fica com medo de acordar de novo. Eu já tive um sonho que eu estava fazendo projeção no sonho. É Eu verdade. estava sonhando no sonho, eu sonhei que eu estava dormindo e fazendo projeção. Depois eu não sabia o que era a realidade. É muito louco. O Rubens perguntou: anotações para rituais como RMP ou Rubi Estrela, eu entendi a explicação de vocês. Mas para rituais como LiberHash, vocês acham que deve ter 4 anotações diárias ou só Não. se for mais importante? Eu faço uma acho que tem que ter todas. Faz uma só. Eu faço a saudação assim, do eu sol, só eu fiz faço uma todas, análise eu do só dia. fiz todas uma vez. Que foi o dia que a gente tirou e eu fiz a porra do LiberHash de frente para as pirâmides, de verdade. Você acorda e faz para a pirâmide, aí você pega o carrinho lá, vai com os guias, vai para outra pirâmide, vai para a pirâmide vermelha, depois vai para outra pirâmide, depois volta e no final da meia-noite faz em frente. Aí eu anotei detalhadamente, Também, né? mas geralmente quando você está fazendo só para o sol e tal, eu anotava o LiberHash e a sensação. Se você for fazer várias vezes, depois de um tempo você assimila isso, né? É igual, por exemplo, outra coisa que eu quero perguntar para vocês é como é que a gente faz esse trabalho do ritual e a anotação durante o Sefira HaOmer, que é também um excelente jeito de praticar. Você chegou a fazer, Rodrigo? Você que é mais disciplinado. 2 vezes a anotação e meditação todos os dias. Todos os dias. Nossa, porque ele se muito sobrepõe. Agora você pegou a parte astrológica, o Sefira HaOmer, ele tem uma energia tão forte que ele se sobrepõe a qualquer anotação que você estiver fazendo. Então, se você está lá no dia lá de recebe, ele vai com aquele formato. E tem os exercícios prontos também, né? Não, o Sefira HaOmer, assim, é fantástico. Eu assim, recomendo demais todo mundo fazer as meditações. Uma coisa que eu fiz, na primeira vez que eu fiz o Homer, foi eu produzia um poema por dia baseado naquela energia e publicava no Facebook mesmo. Nem pus no diário, pus para todo mundo mesmo para passar para frente a energia. Nossa, mas a pessoa é um poeta, aí vai daqui a outro. Poeta é sacanagem. O Rafa Reis também fez os poemas. Não dá para competir com esses caras. Eu vou tocar galinha, desafinar em algum lugar. Deixa eu só falar mais uma coisa sobre o LiberHash também, que em geral, se você se colocar uma prática, eu vou fazer isso todos os dias por tanto tempo, e você não fizer, eu acho que é importante você anotar no diário que você não fez também. Não só anotar as coisas que você fez, mas anotar suas faltas também. Porque isso vai criar uma rotina, uma disciplina de que fazendo ou não fazendo, você vai estar preenchendo seu diário. E aí você vai principalmente as faltas, né, Thiago? Já não tá por que não fez também, né? Já não tá por que não fez. Porque você fala, eu ia fazer, mas aí eu fico preguiça. Aí depois o cara vai, se ele anotando, depois de, sei lá, 3 meses, o cara vai olhar atrás, se ele fizer o teu exercício com as nuvens, vai aparecer aquela palavra lá, preguiça. Sim, Aí o cara vai falar, opa, peraí. Ou então, sei lá, briga, discussão, eu estava muito puto. E aí o cara vê lá, briga. Então ele fala, peraí, essa harmonia que tá muito mais fácil de você resolvê-las depois. Você só nomeia aquele problema. É o que o Rodrigo falou, né? Uma ferramenta psicológica também. Você vai escancarar a questão para você resolver. E agora eu tô querendo o seu diário, Thiago. Eu quero ver essa nuvem. Você quer? Eu vou mostrar. Entendeu? Eu acho que não tem problema, porque eu já fiz um trabalho de sombra tão grande meu trabalho de sombra que teve no Nigredo. Não tem como você fazer Eu nem sonho mais coisa ruim. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Não, é um em branco, assim, só para a gente com os cálculos. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Você não sonho ruim, né? Fica assim, mais ou menos, ó. As palavras aparecem em grama. Freud ia gostar aqui da mamãe aparecendo. Que doido. Mas fica assim. E aí, naquele site lá, você pode falar assim, eu quero que as palavras que aparecem muito pouco não apareçam. Ou eu quero que só as palavras que aparecerem as 5 palavras mais fortes apareçam. Aí ele vai montar um quadrado lá para você. E outra coisa que você tem que fazer também é tirar
tirar as palavras que são usadas para como conectivo, sabe? Tipo Q, D, senão fica muito grande na nuvem. Aqui, ó, eu estou com outra pergunta do Darcy. Anoto o meu Homer e as respostas para todas as perguntas, para passar aquilo para o papel, faz doer mais que o normal. E quando eu deixo de anotar algum dia, a informação fica martelando na minha cabeça, até que eu passe ele para o diário. Parece que essa informação quer sair de algum jeito. Fica que nem no jogo dos Sims, com aquele negócio na sua cabeça, assim. Até você fazer, vai ficar lá te incomodando. É uma questão de hábito, né? O cara acaba tendo hábito. Porque quem não tem o hábito de escrever, fala, pô, mas tal. Aí o cara percebe que pulou umas 2, 3 páginas e tal. Mas se você for criando o hábito, né? E eu usava, quando eu estava numa época de muita correria e tal, eu anotava as coisas no Telegram mesmo. Né? Eu tinha um grupo que era só eu. Sim. E aí eu ia jogando as passagens do diário, e depois eu passava limpo. Sim, eu faço isso também. E aí você usa o Telegram ou o WhatsApp como uma área de transferência, né? Aí você passou, você apaga do grupo. É uma área de transferência, mas é só para você não perder aquilo. Porque às vezes você está na rua, e aí, sei lá, no caminho de ir para um lado e para o outro, você vê o número 7, um monte de placa, né? Você fala, pô, que coisa zoada, né? Louco, né? Só que aí você vai para uma consulta médica e aí esqueceu. Então, como você está com o celular na mão, às vezes você aperta e fala, cara, eu só vi um monte de número 7, tal. Passou um monte de nego vestido de roxo. Sei lá, alguma coisa que tenha dado aquele toque, né, da sincronicidade. E aí você consegue registrar na hora, que é um negócio que, puta, a tecnologia de ter o celular é maravilhosa. Vocês usam áudio? Coisas parou. Oi? Vocês usam áudio em algum momento de prática ou não? Eu não gosto, não. Eu não gosto porque eu não gosto da minha voz, mas às vezes sim, porque é muita coisa para anotar. Aí eu falo, mas aí o que eu falo? Quando chego num ponto, eu escuto e já passo para o texto e já apago o áudio. Eu não gosto. No Android Quando eu tem estudei uma ferramenta. hipnose, eu fazia os meus áudios. No Samsung Como assim tem por uma áudio? ferramenta Deixa eu lá entender melhor o que o Ulisses perguntou. As minhas práticas, quando eu vou fazer, eu ponho o celular, eu tenho um programinha de gravação e eu registro tudo em áudio. Eu não escrevo nada durante a prática. Mas e é interessante que durante a prática não. Eu só gravo o áudio. Depois eu passo, depois eu vou ouvir e aí eu anoto. Porque às vezes nada, né? Para não interromper nada. E é interessante que tem hora que eu vou ouvir, eu nem lembro, tem coisas que é como se eu apagasse durante. Você fala, nossa, eu falei isso, aconteceu isso. Que eu já fiz isso, Ulisses. E não por acaso foi com Enoquiano também. Eu uso um gravador de fenômeno de voz eletrônica. Não, eu fazia isso no terreiro. Às vezes eu ficava de cambone e eu deixava no rec e gravava e punha no bolso e ia fazendo as coisas. E aí, sei lá, gravava 3, 4 horas, depois chegava em casa eu ia escutando tudo, porque às vezes você tem conversa que você nem lembra que você teve. Então, na Umbanda tem muito disso. Principalmente, você está falando com a entidade, e depois eu escutava e eu falava assim, eu não me lembro de ter perguntado isso. E aí eu transcrevo, né? Eu não gosto muito de guardar os áudios. Mas sim, eu concordo completamente com você. Assim, às vezes você parar o que você está fazendo no meio do ritual, ainda mais se você estiver fazendo uma evocação ou falando com o Goécio, com alguma entidade, você não vai parar para escrever, né? Então, facilita bastante. O que você tinha falado, Robson? Eu fiz no começo muito o fenômeno de voz eletrônica, sabe? Aquele que visa gravar supostamente voz de espírito. O Spirit Box. Isso. Eu fazia muito isso no começo. Aí eu gravava a minha voz, gravava o Spirit Box e depois eu colocava as duas para rodar ao mesmo tempo. Para saber se eu tinha perdido algum pedaço da conversa. E aí? E qual que era o resultado, geralmente? Às vezes dava susto. É engraçado que de vez em quando você ouve alguns ruídos que você também não lembra, né? De repente, quando você vai ouvir o áudio de um processo, de uma prática, aí de repente tem algum barulho, dá algumas estaladas, algumas coisas assim. Você fala, putz, eu não lembro disso daqui, né? E na hora que tem texto que eu não lembro que eu escrevi. Tem texto do diário que eu volto e falo, quando é que eu escrevi isso daqui que eu não estou reconhecendo?
Eu estou assim no livro. Tem hora que eu estou voltando em alguns capítulos que eu já escrevi, eu olho e falo, nossa, eu volto porque eu lembro alguma coisa e falo, putz, eu preciso registrar isso nesse capítulo. Quando eu volto lá, às vezes está escrito já. Eu falo, pô, eu registrei. Mas isso acontece direto. O livro de cabala, volta e meia, eu terminava, eu ficava o dia inteiro escrevendo, aí no dia seguinte eu ia revisar, falava, eu não me lembro de ter escrito esse parágrafo. Pessoal, saíram ótimas ideias aqui para quem for começar. Usar o Telegram ou o WhatsApp para registrar as sincronicidades do dia. Tirar uns 10 minutos para transcrever. Que mais? A planilha do Tiago. Essa planilha eu recomendo mais para quem já está fazendo, sabe? Para quem está começando, acho que a planilha não vai ser uma boa. Para quem está começando, eu acho que a agenda é mais barata e prática. Cara, qualquer R$20 você compra uma agenda e... O que tem, Robson? Você mostrou o que você anota nisso daí? É uma ficha de RPG. Vamos de checklist, porque é muito fácil. Data, checklist, como é que estava o tempo, carta do tarô, ali em cima o planeta, e os rituais aqueles quadradinhos e as notas. Tá. Porra, legal. Eu quero essa ficha de D&D também. Por que checklist? Será que checklist é fácil? Coisa legal falar com aquelas gráficas rápidas e a gente fazer e pronto. Marcelo, você podia fazer um financiamento disso. Nem precisava ser um financiamento disso, cara. A gente podia pegar um treco de um diário mágico desses assim, montar num formato de agenda. Porra, é umas ideias loucas essa, hein? E aí fazer... Não precisa nem ter dia da semana, essas coisas, pode fazer aquelas agendas universal, né? Dia do mês, de 1 a 30, e com as datas ficarem preenchendo com tarô, com essas paradas. Pô, isso aí é um projetinho bacana dessas reuniões, hein? Legal. Ô, Robson, deixa eu ver de novo a ficha rapidinho. Todo mundo está querendo ser mago. Acho que alguém vai pegar algumas ideias. Tempo. E eu acho que o Marcelo vai ser anão. Pô, eu acho que eu vou... Eu jogava de meio elfo. É pouca coisa diferente da planilha. Acho que dá para juntar os dois aí, hein? Eu era Ranger. Cara, Ranger não presta, pelo amor de Deus. Onde é que eu noto os pontos de experiência aí? Ponto de experiência, pô. Mas... É embaixo, sempre embaixo na ficha. Eu gosto muito do padrão de checklist, porque é algo rápido, facilita muito, principalmente para quem está começando ou não quer perder tempo. Eu odeio a minha letra de mão, mas eu sou obrigado a escrever de mão, por alguns motivos. E eu uso muito a questão do checklist justamente para facilitar depois eu não ter que escrever hora de Júpiter, entendeu? Entendi. E aí isso facilita para mim. O lance de embaixo ter várias entradas para rituais diferentes no mesmo dia me facilita também o fato de, por exemplo, igual ele falou do Liberhash. Eu falei que eu achava que era bom registrar os 4. Toda experiência mágica é válida e eu acho que deveria ser registrada porque ela pode trazer algum engrandecimento para a pessoa. Mesmo uma prática corriqueira como RMP, que é, vamos dizer, o básico do básico, pode trazer um insight durante a prática. E isso, poxa, não pode ser desconsiderado. Verdade. Então, assim, eu gosto do checklist, o pessoal brinca muito com essa história de ficha de RPG, sim. Mas eu não me incomodo muito justamente porque eu entendi que essa era a maneira mais prática para mim. Sim. E eu acho que talvez eu não teria o mesmo compromisso se fosse virtual. Mas ela acaba sendo mais fácil de preencher, justamente porque é uma ficha que você vai lá e pega uma caneta e faz os tiquezinhos, o cara vai criar o hábito de fazer, né? Às vezes o cara vai ficar empolgado e falar, pô, vou fazer um negócio que é o super caderno de pele humana com nanquim consagrado, não sei aonde, bibi, aí o cara não faz. Porque enrolou tanto para inventar a moda que daí no final
E o mais o legal é que prático, eu o importante é que não sabe funcione. muito o que essa é a- anotar. O iniciante ele não tem muito parâmetro do que anotar, como anotar. E, novamente, a ficha do Thiago ou a minha, ela é fácil porque não, eu tenho que colocar esse parâmetro. Isso Robson, cria uma você disciplina você também. faz o diário desde quando? Que eu acho que daqui dos 5 você acha que é o que faz há mais tempo. Eu? É. Desde quando que você faz um diário? Houve momentos que eu parei, entre tudo, 15 anos de diário. Você já pensou em fazer como John Dee? Juntar Deus eles? me livre. Tem muita coisa pessoal ali que eu tenho vergonha de mim mesmo. Mas é a evolução, né? É legal você olhar para o passado e ver como você evoluiu. O que eu achei mais legal Sim. dessa ficha aí do Robson é que ele encontrou o jeito dele. E acho que a mensagem mais que a gente pode deixar aqui é que cada um encontre o seu jeito que for mais poderoso, fácil e personalizado. Começa do jeito que puder e vai achando o seu caminho. Não tem um jeito melhor. E se não tiver ideia, rouba a ideia de todo mundo aqui e vai fazendo e vai adaptando. Aí, ó, tem uma pergunta do Fio aqui. Ó. Aproveitando o gancho do Robson, quais que seriam as principais coisas para anotar? Então, cada um. O que cada um acha que é o mais importante para anotar daqui? Bom, Eu eu gosto vou de uma começar chave. então. Tá, começa o Eu sempre Ulisses. coloco se foi satisfatório ou insatisfatório. Isso é uma coisa que eu sempre coloco. Se eu estou feliz ou não estou feliz com aquilo lá que eu fiz. E não é se eu estou feliz com o resultado que deu, mas se eu estou feliz com o que eu entreguei. Porque se você colocar insatisfatório, ao campo seguinte que eu acho essencial é como você pode melhorar. Essas são duas coisas que eu acho essencial de ter qualquer que seja o seu registro. Gente, eu tive um insight aqui. O Thiago falando satisfatório e insatisfatório. A ficha do Robson poderia ter umas carinhas felizes. Você só ia marcar lá se você está bem ou se está mal. Mais uma coisa para colocar. Legal. Bom, o que eu acho que se deve anotar, né? Por exemplo, primeira coisa, sonhos, né? Indo por esse lado. Então, teve um sonho, registra, porque o que acontece? Quando eu comecei as práticas de projeção astral, foi lá na década de 90. E eu não tinha a menor informação a respeito de como era feito isso. E eu, por intuição, eu anotava. Só que eu anotei em folha sulfite. Eu acabei perdendo esse material, eu não tenho hoje. Então, na hora que eu comecei a fazer algumas práticas de novo, quando eu comecei a misturar com o enoquiano, as práticas que eu lembrava de projeção lá atrás, que eu não tinha encontrado a resposta, eu fui encontrar depois mexendo com os enoquianos, né? Mas se eu tivesse anotado direitinho, eu ia ter muito mais informação com relação a isso. E o que normalmente eu faço, agora, das práticas mesmo, lá quando eu faço uma prática teúrgica, uma coisa assim, eu tenho o hábito de jogar um tarô depois, para confirmar a respeito daquela prática. Então, quando eu fiz o ritual de 50 dias, todos os dias, na última, são 3 vezes ao dia, né? Na última prática, eu puxava as cartas para ver o que saía ali com relação às experiências anteriores, o dia como é que foi, né? E eu tenho isso tudo anotado. Então, se a Vou dar pessoa minha tem opinião sobre o que é fundamental. Você tem que levar em conta os preceitos da sua arte. Se sua arte exige determinados preceitos, coloque eles. Você os cumpriu ou não? Eu acho que isso é fundamental também ter. E não esqueçam de colocar a data, porque quando alguém for estudar depois que você morrer, vai saber, não vai ficar com essa angústia que o Lúcio está passando. Verdade. Daqui 500 anos, quando alguém for pegar esses diários para estudar. Não, porque é uma coisa engraçada, né? O pessoal que está começando agora e fala assim: mas eu não sou importante, eu não fiz nada, não sei o quê, eu não sou ninguém, eu não vou anotar. Mas, cara, daqui 10 anos faz muita diferença, cara. Às vezes, ainda mais assim, que com a quantidade de material que a galera tem, os cursos que o cara pode fazer em EAD, o material de leitura, os livros e tal, o que uma pessoa que entrou no Mayhem agora aprende em 2 anos, a gente levou uma década para juntar. Se o cara realmente tiver a fim de estudar e gastar um tempo focado nisso, ele vai ter um ganho de aprendizado muito grande, né?
coisas que às vezes a gente não achava o livro, demorava para encontrar, ou não tinha quem respondesse a dúvida e tal. Hoje em dia, o cara que está sério no trajeto, em 3, 4 anos, o cara vai fazer o que a gente levou, às vezes, sei lá, 8, 9 anos para fazer. Fazer o Sefer HaOmer com guia. Pô, as primeiras vezes que a gente fazia, era mó na raça, cara. A gente não sabia o que ia acontecer. Hoje tem o grupo da PRI, que tem 1.400 pessoas, os caras se ajudam e tal. Então, a experiência do Sefer HaOmer de hoje é muito melhor, muito mais proveitosa do que a que eu tinha, sei lá, 12 anos atrás, 13 anos. Então, é um jeito que dá para aproveitar, né? É isso aí, quase 1h30. A gente juntou tudo, pô, tá bonito. Não é tão de boteco, mas foi prático. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Galera, última chance para digitar aí no chat. Tem uma coisa importante também, só para não fugir do assunto, uma outra coisa importante também, Marcelo, a pessoa, de repente, esse negócio que você falou de anotar, né? A pessoa, pô, mas eu não sou importante. Mas, de repente, alguma outra pessoa que também não é importante e você se encontra, o cara anotou alguma coisa e, de repente, publicou, aquilo valida a tua experiência. Você fala, pô, um cara que eu nem sei fez o negócio, a mesma coisa que eu e teve a mesma informação. Pessoal, fora que às vezes você lê a experiência do outro, te dá um insight que tomou e você não teve aquela ideia. Cara, quantas vezes que eu estou entrevistando um cara e o cara fala um negócio, eu paro assim, eu fico assim, caralho, eu nunca tinha pensado nisso. E o cara jogou uma ideia, assim, o que é magia? E o cara fala um pará, e aí você fica bobado e fala, cara, que ideia genial, né? Pô, que nem quando o Robson falou a ideia de subir a montanha lá. Pessoal, vocês estão aí falando, eu não sou importante, desculpa te interromper, mas eu trabalho com história. Vocês todos são importantes. Verdade. Daqui a 500 anos, o diário, as coisas que o Robson tem vergonha, gente, isso vai ser material de estudo para daqui a 50 anos. Então, todos são importantes. É engraçado que hoje, nessa era digital, a gente tem um certo poder de editar o passado, né? Não quero tirar essa imagem do ar. Tem algumas que não dá para tirar, mas para a maioria das pessoas dá para você mudar, dá para você tirar. E eu acho isso complicado para quem vai vir depois, porque ninguém nasce pronto, né? Todo mundo passa por uma transformação. Então, eu acho que é legal você guardar também como que você era. Você só está aqui hoje porque você foi de um jeito que você, no passado, você era diferente. Então, hoje, todo mundo é protagonista da própria vida. Hoje você é a soma de tudo de certo e errado que você fez ao longo da sua vida. De todos os seus erros, de todos os seus acertos. Então, tudo é importante. Deixar registrado é importante. Tá aqui, o Bruno está falando, as estranhezas pessoais ajudarão os estranhos e introvertidos inseguros a saírem das próprias conchas. Isso. Tanto que a parte que a galera mais gosta das entrevistas é quando o convidado conta a jornada. Como é que o cara começou do nada e aí o cara foi se interessar por Kimbanda. Deu uma cortadinha no Marcelo. Esse é o primeiro vídeo que eu estou assistindo. É importante. O Marcelo, fala de novo que dá uma cortada aí. Os Illuminati, você foi contar o segredo eu ia agora. Falar, o segredo é a jornada. A jornada é importante. Você está começando agora. Tipo, tem gente que vai ser a primeiro vídeo que o cara vai ver do canal, de repente. Mas tenta parar que quando você tem o seu diário, você só vai lembrar daqui 3, 4 anos. Na hora que você olhar para trás e ver as anotações e falar assim, pô, quanto que eu progredi? E aí sim você vai saber se você está progredindo mesmo, né? Também a gente nunca pode esquecer da magia exige vontade. Às vezes o cara fala, pô, eu vou fazer magia e tal, esse mago de sentar a bunda na cadeira e ficar assistindo passivamente. Não. Aí você é um telespectador, não é um mago. A gente está falando aqui dentro do Mayhem porque a galera que está assistindo quer melhorar, né? Sei lá, seja qual for o seu emprego, o seu estudo, sua faculdade e tal, você quer uma jornada. E para você ir melhorando essa jornada, você tem que se esforçar, você tem que ver o que você fez e fazer melhor, né? É o que eu falo em praticamente toda a palestra que eu dou, o Santo Graal está sempre no próximo castelo.
Tem jeito. A princesa do Mário também, né? Princesa do Mário também. É isso aí. O Rubens perguntou aqui se é interessante anotar confecções de processo, tipo bolinho da luz, essas receitas e tal. Eu acho legal. Isso aí é parecido com o livro das sombras, né? Se você for ver, no fundo, é uma coisa assim. O próprio Princípio Alquímica tem umas receitas lá que vieram disso. O livro de receita de bolo e os livros de receita são isso, né? A gente vai subestimar e tal, né? Mas todo livro de receita da Dona Benta, cara, quantos anos que a pessoa treinou para fazer aquele bolinho para poder fazer a receita para passar para o outro. É mais ou menos a mesma coisa, né? Um diário, você vai ler o diário do John Dee e falar o que o cara aprendeu. E aí você vai ter o seu diário comentando, né? Era o Crowley que tinha essa parada, né? Que você pegava o diário, copiava ele inteiro. No Astro Argento, se eu não me engano, é assim. Que você pega um diário de alguém e aí você lê e comenta, e você vai acrescentando coisas. Sim. Então, o Edson Cabral escreveu aqui, para encerrar, o diário digital ou diário escrito à mão, qual a preferência? Eu fiz um curso de hipnose. Mas, assim, eu fiz um curso de hipnose. Se você quer memorizar alguma coisa, tem que ser escrito à mão, porque o movimento que você faz ao escrever é esse. O movimento de digitar é esse. No seu cérebro, você está digitando A, B, C, D, é a mesma coisa. Se você for escrever à mão, o A é uma coisa, o B é outra, o G é outra, e assim por diante. Memoriza-se mais fácil e mais rápido se você faz à mão. Mas fazer digital, você tem vários recursos. Você não está ali querendo memorizar aquilo, você está só querendo registrar. E aí depois é que você vai ver todo o processo, aonde você estava ruim, onde você estava bem, e por aí afora. Então é mais fácil. É igual esse processo de escrever é igual quando você era moleque, né? Que a gente queria fazer cola para a prova. Aí pegava o livro inteiro e pegava um pedaço de papel desse tamanhinho, assim. Aí pegava o negócio e ficava escrevendo assim. Aí você terminava a cola, ficava desse tamanho o livro inteiro, e você não precisava mais, você tinha decorado. Né? É verdade. Mas o Diário Mágico não tem essa função, não é para você decorar, ele é mais um registro, né? Então, se você quiser escrever, põe por bonitinho, fazer já diagramar no InDesign com imagens, colar. Hoje, com a tecnologia, dá para fazer coisa para cacete. Você pega a imagem que você viu no sonho, procura no Google, acha aquela imagem, joga no arquivo. Não dá para fazer uns diários caprichadão aí. Acho que tem muito a ver com a pessoa. Né? Se ela for ver o próprio mapa, acho que os arianos fazem uns diários com pintura e tal. Os virginianos fazem uns diários mal bonitinho. Capricórnio usa planilha. Tem preguiça de... Capricórnio usa o quê? Planilha do Excel. Eu sou capricorniano, vou saber. Tô brincando. É isso, galera. Então, considerações finais. Quando a gente começa, quem quer fazer, a gente já fecha aí. Cada um dá um conselho para a galera que está começando e aí a gente já para de gravar. Eu acho que eu já dei o meu, né? Eu já dei o meu, que foi o do tarô. Vai o próximo, Dana. O meu conselho vai ser: comecem a escrever. O meu é: use um caderno qualquer, parem de besteira com capa. E o meu é: escreva todo dia, mesmo quando você não tiver nada para escrever. É isso aí, galera. Porra, e foi muito, muito joia. E para você que assistiu, então, a gente fechou com sucesso. E aí agora vamos escolher os novos formatos para o próximo. Né? Então, se você está assistindo isso no YouTube, a gente é um projeto que a gente está fazendo no Mayhem, que a galera escolhe o tema, a gente vai convidar. Né? Hoje a gente tem nós 5, mas teoricamente tem mais um slot, então a gente vai chamar outras pessoas para a gente também ficar entrevistando e batendo papo. E acho que é isso, né? Valeu, galera. Obrigadão, Ulisses, Thiago, Robson, Rodrigo, e você que assistiu a gente. E até o nosso próximo Boteco dos Magos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom, pessoal, até mais. Tchau, salve, pessoal.